Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Hoje, nesta quinta-feira, 19 de julho, estamos aqui para mais um programa Segue-me. Que bom ter você aí do outro lado. Que bom que nós estamos aqui para juntos hoje louvar e bendizer o nome do Senhor. E também falar um pouco, rezar, experimentar esse Deus vivo que nos ama a cada dia. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre algo muito importante dentro da nossa fé, principalmente da nossa fé católica, que às vezes as pessoas não conseguem, nós não conseguimos viver isso. Nós vamos falar sobre renúncia. O que é renúncia? O que é renunciar a algo? E nós temos na história da igreja muitas coisas que nos falam a respeito da renúncia. Muitas vezes a gente quer servir a Deus, quer estar diante de Deus, quer a presença de Deus na nossa vida, mas a gente não consegue renunciar àquilo que Deus, aquilo que nos faz, que nos distancia de Deus, na verdade. Então, mas aí eu pergunto para você, o que significa a palavra renúncia? O que significa a palavra renúncia? E nós fomos dar uma pesquisada no Aurélio, no dicionário, e ele disse o seguinte: a palavra renúncia significa literalmente desistir de algo, abdicar, recusar. Então, significa dizer, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero isso que me afasta de Deus. Então, a palavra, hoje nós vamos falar de renúncia nesse sentido, de que eu não quero aquilo que me afasta de Deus. Eu não quero aquilo que me deixa longe de Deus. Então, é algo nesse sentido. E nós temos na palavra de Deus, e eu quero já pedir para você pegar a sua Bíblia, já pegar a sua Bíblia, deixar aí do lado, onde nós vamos ler aquilo que Deus tem para nós hoje, e nós vamos meditar um pouco, vamos rezar. Eu já convido você a entrar assim, a ficar diante da sua TV, já colocando na presença de Deus, já fazendo um exame de consciência de onde nós devemos renunciar, o que nós devemos renunciar na nossa vida. Eu convido você a fazer isso, Então, renúncia significa literalmente renunciar, desistir de algo que nos afasta de Deus. Muitas vezes a gente pode colocar em outro sentido, renúncia dizer, eu renuncio, tem gente que renuncia a outras coisas, coloca a renúncia não no sentido de aproximação de Deus. Então, mas hoje nós vamos falar nessa renúncia. Renunciar àquilo que me afasta de Deus. Ou renunciar a algo para seguir Jesus, para seguir a Deus. Como fez Levi, como fez Mateus lá no livro de São Lucas, capítulo 5, versículo 27. Jesus passava por ele e ali olhando para ele, Jesus disse assim, olha, vem e segue-me. O que é mais bonito nessa passagem, nós vamos ver outra passagem no Evangelho de São Mateus, falando também sobre a renúncia. O que é mais bonito nessa passagem de Levi, o que me chama a atenção, que é Mateus, ele diz assim, vem, deixa tudo e me segue. E ali ele não olhou para trás. Mateus simplesmente levantou. Eu acredito assim, que era um homem de posses, eu imagino um homem de posses. Um homem era cobrador de imposto, então ele ganhava dinheiro, ele tinha financeiramente, eu acredito que ele era um homem de bens. Então ele simplesmente disse, eu não quero mais isso, eu vou seguir esse homem. E aí nós temos na história da igreja muitas pessoas que fizeram isso. Não só Mateus lá, quando Jesus passou e chamou, mas como os apóstolos que deixaram tudo, Pedro, Pedro, Paulo era soldado, era vendedor de redes, era um homem que tinha a sua influência dentro daquela região e simplesmente deixou tudo, largou tudo por causa
do Senhor. E às vezes a gente não consegue renunciar, vou ser sincero, não consegue renunciar um vício, que não só nos afasta de Deus, mas prejudica também o nosso templo do Espírito Santo. A própria palavra diz, né? Não sabeis que sois templos de Deus, você é templo do Espírito Santo? E muitas pessoas hoje é mergulhado na bebida, mergulhado na droga, e assim por diante. Então hoje nós vamos rezar nessa intenção. Hoje nós vamos falar com o Senhor. Pedir ao Senhor que nos ajude a renunciar o vício do álcool, renunciar à droga, renunciar às vezes a nossa língua. Nós precisamos renunciar o falar mal um do outro, a prejudicar o nosso próximo, renunciar. Nós, às vezes, vamos falar a verdade, às vezes a gente se pega prejudicando talvez a nossa própria família. E é preciso renunciar. Se queremos buscar a santidade, se nós queremos buscar a Deus, precisamos ter esse momento de renúncia na nossa vida e não mais fazer. Não é fácil? Não. Não é fácil. Mas nós vamos com a presença de Deus, na presença de Deus, pedir ao Senhor que Ele nos ajude. Então, na história da igreja, desde o Antigo Testamento, então nós temos ali no Antigo Testamento o profeta Elias, um dos exemplos. Nós temos também Moisés e tantos outros que renunciaram muitas coisas. Até o próprio profeta Elias renunciou o conforto de sua cama para que ali colocasse o filho da viúva de Serepta, e ali acontecesse um milagre, ali o menino voltar à vida e assim por diante. Depois nós temos também o próprio Moisés, que renunciou tudo para caminhar com o povo de Deus rumo à terra prometida. Então são várias passagens dentro da palavra de Deus que nos dá esta certeza de que a renúncia nos aproxima de Deus. Então nós vamos hoje falar mais aprofundado sobre essa pequenina palavra que significa muito na minha e na sua vida. O que você precisa renunciar? O que você precisa fazer para voltar-se para Deus? Vai já pensando agora, durante o intervalo que nós vamos viver agora, nós vamos passar, você já vai pensando o que você precisa renunciar. Aquilo que você não tem dado conta de renunciar. De repente eu conheço às vezes, e até falar por mim mesmo, muitas coisas que eu falo, eu não quero mais fazer isso, amanhã depois eu me pego fazendo de novo. E às vezes a gente é fraco. Qual é a sua fraqueza? E como você pode superar essa fraqueza? Como é que você pode superar essa fraqueza de não conseguir renunciar àquilo que te afasta de Deus? Nós vamos meditar a palavra. Já pega a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 24. Já deixa aí, deixa prontinha, que nós vamos meditar aquilo que Deus quer para nós. Amém? Então tá, vamos no próximo intervalo, nós vamos voltar no próximo bloco, e onde nós vamos meditar a palavra de Deus. Tome um copo d'água, prepara a sua palavra e nós voltamos já. Voltamos, estamos aqui, já tomamos a nossa água, você tomou a sua água, eu também tomei um copo d'água, e nós vamos hoje, agora, nesse momento, falar sobre o nosso tema de hoje.
Eu acredito assim, um tema muito rico que pode nos chamar a atenção e eu acredito que deve chamar a sua atenção também, porque é um tema onde não é fácil viver, não é fácil praticar esse tema, viver isso, né, que é a renúncia, mas é um tema que nos santifica. Santifica cada um. Se você quer ser santo, ou se você quer ser agraciado também por Deus e não renuncia a nada, que vale, né? Então vamos ver a palavra de Deus nesse momento e onde nós vamos meditar um pouco sobre isso. Pega a sua palavra no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 24 ao 26. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 24 ao 26. A palavra de Deus diz assim, o Evangelho diz assim: em seguida, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la. Que servirá ao homem ganhar o mundo inteiro, se vem a prejudicar a sua vida? Ou que dará um homem em troca de sua vida? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus é clara. Se alguém quiser seguir, toma sua cruz e siga-me. Renuncia, né? Renuncia. Em seguida, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncia a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Como seria renunciar a si mesmo? Nós, preparando, a gente viu algo assim que nos chama a atenção. E eu gostaria de ler para você e para a gente meditar junto também, junto com o que o Evangelho nos fala hoje. É preciso renunciar muitas coisas. Renunciar a si mesmo. A renúncia é fonte de vida no coração de Deus. A renúncia de Maria foi para cuidar de Jesus. A renúncia de Jesus foi para salvar os homens. A renúncia de tantos santos ao longo da história da igreja é uma renúncia feita no coração de Deus, com humildade, docilidade, para dar vida, para ser fecunda. Muito bonito, né? Desde a renúncia de Nossa Senhora, ela renunciou a vida dela para ser a mãe do Salvador. E no primeiro bloco eu falava sobre também a passagem da renúncia de Mateus, né? Que Jesus passou e chamou ele: vem, segue-me. E ali Mateus levantou e não olhou para trás. Depois, agora nós olhamos aqui o que Jesus fala no Evangelho de Mateus: toma a sua cruz e segue-me. Renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Aí nós podemos pensar assim, imaginar um homem que era cobrador de imposto, de repente está lá sentado, alguém passa e fala: segue-me. Ele levanta e vai. De repente nós olhamos aqui o que eu acabei de ler, dizendo assim que também que Nossa Senhora, que Maria renunciou a si mesma para ser a mãe do Salvador. Ela foi, como diz, a porta aberta do Evangelho. Ela é a porta aberta do Evangelho. E agora o próprio Jesus falando para nós: tomar a nossa cruz e seguir. Aí alguém pode, e aqui essa palavra deixa bem claro para mim e para você, que nós, às vezes a gente fala: não, eu vou renunciar ao pecado, eu vou renunciar a tudo e minha vida vai ser um mar de rosas. Não. A palavra de Deus nos chama a atenção que nós devemos tomar a nossa cruz. A nossa cruz são dificuldades da vida que vai surgindo e com certeza não existe ninguém que não tenha uma dificuldade, não existe ninguém que não tenha algo que faz com que a gente entristeça.
Mas o próprio Jesus disse: renuncie-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Essa passagem, ela me faz pensar muito, e eu tenho certeza que você também, que aqui Jesus fala também de uma vida eterna. Se nós renunciamos àquilo que nos afasta de Deus aqui na terra, e nós nos colocamos na presença de Deus, nós estamos abrindo as portas da vida eterna para nós, para mim e para você. Aí eu quero falar para você, meu irmão, que está aí do outro lado nos ouvindo. Se Maria renunciou tudo para trazer Jesus ao mundo, se Jesus renunciou tudo para nos salvar, para salvar a mim e salvar a você, que aí está do outro lado. Salvar você que de repente nesse momento pensa em tirar a própria vida, você que nesse momento não consegue largar o vício do cigarro, não consegue largar o vício do álcool, não consegue muitas coisas. Se Jesus fez isso, e você, como que você pode fazer da sua vida hoje um marco e falar: não, a partir de hoje eu vou renunciar o vício, vou renunciar muitas coisas para seguir Jesus. Seguir Jesus, né? E nós podemos olhar o tema do nosso programa, programa Segue-me, é o nome do nosso programa, né? É o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, 27. É renunciar e seguir o Senhor. Não adianta às vezes a gente só renunciar, mas também se fechar no nosso canto. Não. É renunciar e seguir o Senhor. Renunciar e estar em comunhão com Deus. É renunciar e buscar algo de bom para fazer algo que vai edificar o nosso próximo. Algo que vai fazer com que o nosso próximo também sinta a presença de Deus. Para que nós possamos daqui a um tempo ter um mundo cada vez melhor. Às vezes a gente reclama demais da vida, reclama do mundo, reclama das coisas e reclama das coisas do que de ruim acontece ao nosso redor, mas nós não damos o primeiro passo. Hoje eu quero convidar você a rezar comigo, convidar você a entregar o seu coração. Você, nesse momento, se você quer renunciar a algo, se você quer seguir ao Senhor, se você quer a presença de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu dia a dia, se você quer que Deus faz uma grande obra na sua vida, o que você precisa renunciar? O que você precisa deixar para que você possa estar mais inteiramente nos braços de Deus? Se coloca na presença do Senhor nesse momento. Vamos rezar juntos. Vamos pedir ao Senhor que Ele venha visitar a mim, visitar você. Eu peço, Senhor Jesus, nesse momento, que o Senhor visite cada um dos meus irmãos que está me assistindo nesse momento. Aqueles que nesse momento o Senhor está com depressão. Aquele Senhor que nesse momento está no vício do álcool e não consegue deixar. Pensa, tem vontade, Senhor, mas não consegue deixar. Aqueles que nesse momento, Senhor, está fechado num quarto e não consegue deixar um computador, não consegue deixar as redes sociais e aquilo vai te deixando cada vez mais escravo. Aqueles que nesse momento, Senhor, não consegue deixar o vício do cigarro, que tem prejudicado e já está começando a sentir que está prejudicando o seu corpo físico, o cigarro, já começa a falta de ar, começa tantas coisas na vida. Eu te peço, Senhor, nesse momento que o Senhor vai libertando cada uma dessas pessoas, Senhor, que o Senhor vai conduzindo cada uma, Senhor. Eu te peço, Senhor, e peço, Senhor, também, peço ao Senhor também, através da intercessão dos santos, que renunciaram tudo na vida. Santa Rita renunciou tantas coisas na vida dela. Os próprios santos, São Bento, que nós falamos na quinta-feira passada, Senhor, a história dele, ele renunciou uma vida farta, uma vida de riqueza, Senhor, para poder te servir e te seguir. Eu te peço também, Senhor, que através da intercessão desses santos, que o Senhor visite cada casa, cada lar nesse momento, que passa por dificuldades. Casais que precisam renunciar
alguns vícios para poder continuar juntos. O Senhor me mostra, o Senhor me fala no meu coração, muitos casais que precisam renunciar o vício do álcool que está destruindo o seu casamento. Homens que precisam renunciar ao machismo, de achar que o homem não pode servir a Deus, que o homem não pode seguir na presença de Deus, e a vida vai começando e começa a influenciar dentro do casamento, na vida com os filhos, da família, a sua família, Senhor. Eu te peço, Senhor, que essas famílias sejam libertas agora, em nome de Jesus, por intercessão de Nossa Senhora. Eu te peço, Senhor. Eu te peço, Senhor. Então eu peço agora, Senhor, que o Senhor vai visitando cada uma dessas famílias. Vai libertando, Senhor. Muito obrigado. Já te louvo e te bendigo, Senhor, por toda a graça já derramada dentro de cada lar, de cada família. Liberta, Senhor, cada família. Pela ação do Espírito Santo, pela intercessão de Nossa Senhora, pela intercessão dos santos. Muito obrigado, Senhor. Louvado e glorificado seja seu santo nome. Amém. Eu quero convidar você agora a continuar conosco. No próximo bloco nós vamos ouvir o testemunho do Padre Humberto. Nós gravamos, né, no final do bloco, nós vamos ouvir o testemunho do Padre Humberto. Ele que, como muitos sacerdotes da nossa igreja, eles renunciam tudo, até a própria família. E vai para outras cidades, vai para outros lugares. Nós tivemos fato aqui na nossa paróquia de um padre que veio da Índia para servir a nossa paróquia. Ficou aqui 5 anos com a gente e nos ajudou muito. E assim a gente tem vários testemunhos. E hoje nós vamos ouvir em especial do Padre Humberto, que deixou tudo, deixou pai, mãe, deixou a família toda e para servir o Senhor dentro da nossa paróquia. Isso é uma bênção de Deus, é uma graça. Eu convido você a continuar com a gente no próximo bloco e assistir esse testemunho. Voltamos já. Deixa tudo e me segue e terás a vida em mim. Deixa tudo e me segue e terás a vida em mim. Já chegando, né, ao final do programa Segue-me, nós queremos ouvir de você a sua sugestão, a sua crítica construtiva que possa estar nos ajudando a melhorar cada vez mais o nosso programa, né? Pega o endereço aqui e pelo WhatsApp, pelo telefone da nossa paróquia, pelas redes sociais, nós queremos ouvir você. Amém? E não se esqueça dos horários da Santa Missa da nossa paróquia. Nós temos a Santa Missa na sexta-feira amanhã, né, às 6h30 da manhã. Nós temos no sábado às 18 horas na Capela São Senhor Bom Jesus, às 19h30 na Capela Nossa Senhora Aparecida. No domingo, às 7 horas da manhã na Igreja Matriz, vai começar o domingo seu na presença do Senhor às 7 horas da manhã e às 19h30 na Santa Missa na paróquia também, na Igreja Matriz. Na terça-feira nós temos o Terço das Mulheres às 18h50, às 19h30 nós temos a Santa Missa e às 20h15 mais ou menos nós começa o Terço dos Homens. Você, mulher, você, homem, é convidado também a participar. E na quarta-feira nós temos o grupo de oração. O grupo de oração da Renovação Carismática. E já vai hoje, na Capela São Sebastião, nós temos a Santa Missa também. Hoje nós temos a Santa Missa e continua a programação da nossa paróquia. E eu quero assim dizer para você que não se esqueça de acompanhar o nosso programa Diário Espiritual às 11h45 com o Padre Humberto. Todo de segunda a sexta às 11h45 com o Padre Humberto. E toda quinta, aqui no mesmo local, no mesmo horário, às 8h15, nós estamos com o programa Segue-me. E lembrando que o Segue-me, ele é reprisado todo sábado às 15 horas, nesse mesmo canal. Amém?
nos acompanhe, nos ajude, dá sua sugestão, fale com a gente quer ouvir você. E continuando os nossos avisos, no dia 27 de julho é dia de São Cristóvão, então vá participar dessa Santa Missa no pátio do restaurante Ametista, amém? E aviso importante também da paróquia, você que quer batizar o seu filho, a sua filha e não sabe como procurar, vá na secretaria da paróquia, porque no dia 26 de agosto nós teremos o curso de pais e padrinhos, né, uma catequese para pais e padrinhos em preparação para o batizado. Será dia 26 de agosto, início com a Santa Missa às 7 horas da manhã e o término às 11h45. O início às 7 da manhã e encerra às 11h45 e o batizado é no mesmo dia 26, à noite às 19h30 na matriz. Amém? Então, eu quero convidar você a continuar com a gente agora vendo o testemunho do Padre Humberto. Assistindo. Vendo também, tá bom. Vamos lá. Eu não vendo nem troco. Tá. E eu quero convidar você a continuar assistindo. Agora nós vamos passar o testemunho do Padre Humberto, o testemunho de renúncia, o testemunho de vida de oração, testemunho de um padre da nossa paróquia, falando um pouco sobre ele. Muitas vezes ele fala da palavra de Deus pra gente, mas nunca fala dele. E hoje ele vai falar dele. Continue com a gente, amém? Que o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita, que Ele nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continue assistindo o testemunho do Padre. A renúncia é um tema muito assim, pertinente à vida cristã, porque assim a gente vai se moldando cada vez mais à vida de nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que Deus espera de cada um de nós. E, assim, olhando a minha história, pode-se perceber que também houve momentos de renúncia para que eu pudesse chegar onde eu estou, para ser esse servo do Senhor. E ainda precisa estar acontecendo renúncias para sempre fazer a vontade de Deus na minha vida. Então, uma das grandes renúncias que eu tive que fazer no início da minha caminhada vocacional foi ter que renunciar à minha família e ir para o seminário. Depois eu fui para o seminário maior, que era em Brasília, então uns 500 quilômetros da minha casa. E essa foi a primeira grande renúncia que eu tive que fazer da minha vida. Mas, estudando a palavra de Deus, aprofundando na teologia, eu pude perceber que realmente nós vivemos de renúncia. Se nós queremos alcançar um bem maior, se a gente quer fazer a vontade de Deus, se a gente quer encontrar a felicidade, a gente precisa viver esse processo de renúncia na vida de cada um de nós. E no meu caso também eu tive que ir renunciando a este homem velho para me aproximar cada vez mais desse homem novo que Jesus veio anunciar a cada um de nós. Então, trabalhando em mim aquilo que realmente não compete com o nome de cristão, aquilo que realmente não está de acordo com a lei moral que Jesus Cristo veio ensinar. Então, tudo isso veio ser uma renúncia que não é assim um peso tão grande na minha vida, não é tão triste, mas pelo contrário, quando eu renuncio a essas realidades do mundo, essa realidade do homem velho, é que eu vou encontrando a verdadeira realização e também vou encontrando a minha felicidade. E assim, esse processo de renúncia, não só na vida do sacerdote, mas a gente percebe na vida de todas as pessoas. Todos nós que queremos chegar a atingir um objetivo que traz bem-estar, que traz felicidade e até a comunhão com o próprio Deus, esse abrir mão, esse renunciar às coisas que não competem àquilo que a gente almeja, é um processo muito bom. E, com certeza, a princípio, assim, é meio difícil, é doloroso, mas com certeza, aquele que consegue fazer esse desprendimento da sua vida, aquele que abre mão daquilo que impede de alcançar o seu objetivo, com certeza vai assim conseguir viver essa plena comunhão. E no programa Diário Espiritual,
nós temos um momento que a gente medita a vida dos santos. E a gente vai percebendo que a vida de cada santo também ali teve que renunciar a alguma coisa para chegar ao estágio de santidade. E é esse mesmo objetivo que também eu busco na minha vida, ir renunciando às coisas que não competem ao nome de cristão, para que um dia também eu possa receber a coroa da vitória.